Tá dando para ouvir? Está. Passando uns carros aqui. De vez em quando vai passar umas motos. Ah, entendi. Ah, eu tô respondendo a Jéssica, tá, gente? Eu tô vendo aqui o drama dela com esse celular. Tá difícil o negócio. Ah, mas tá dando para ouvir, tá bom. Bom, deixa eu abrir aqui então os slides para a gente começar. Tá dando para ver a tela? Sim. Então, tá bom. Bom, não sei se os outros professores comentaram aí que a gente começou a receber essa semana um feedback aí do que vocês estão achando das aulas. Eu queria agradecer, porque o meu foi bem positivo, assim, bem mais do que eu estava esperando. Sei que tem algumas coisas que a gente precisa melhorar, mas eu sei também que muito do que vocês reclamaram tem a ver com esse momento, né, de a gente estar passando por esse momento de ter aula só virtual. Então, eu vi que algumas pessoas falaram, eu não estou conseguindo acompanhar, se tiver muito rápido, eu sempre falo, gente, se estiver muito rápido, me avisa, porque como eu não estou olhando para vocês, né, eu não vejo a cara de vocês, eu não sei se eu estou rápido, se eu estou devagar, então me avisa. Me falaram também sobre a questão da gente fazer os exercícios no slide. Eu não tenho lousa aqui, não tem nem onde pôr uma lousa aqui em casa. Eu moro num apartamento pequeno, então meio complicado. Eu estou tentando fazer assim nos slides. Fiz o teste que eu falei para vocês que eu ia fazer o teste com o celular, mas meu celular realmente não deu certo. Ele fica saindo o foco, então não adianta. Então, por isso que eu estou mantendo aí os slides. Mas a gente vai conversando. Mas do mais, assim, eu acho que foi bem positivo. Vamos tentar aí melhorar o que a gente puder. Certo? E qualquer coisa vocês vão me falando. Então, vamos lá. A aula de hoje, então, é sobre os gráficos. A gente vai falar um pouco sobre análise gráfica. Então, eu coloquei aqui para vocês que sempre tem gráfico. Tipo, em todos os vestibulares tem gráfico. Não só de física, mas de todas as disciplinas pode aparecer algum gráfico. E a gente saber interpretar ajuda a gente a resolver muitas questões, porque às vezes você olha o gráfico e fala, nossa, vou ter que fazer uma super conta, e não, é só olhar, entender o que o gráfico está falando, e aí a gente consegue resolver um monte de exercício. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre gráficos, eu vou falar um pouco mais dos gráficos na física mesmo, nos movimentos que a gente está estudando, mas muito do que eu vou falar também dá para vocês usarem aí nas outras disciplinas, os professores vão comentar, vocês vão ver também um pouco mais em matemática, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Se eu estiver muito rápido, vocês me falem. Uhum. Então, para começar, para qualquer gráfico, existem 4 coisas que dá para a gente olhar e saber mais ou menos o que o gráfico está falando. Primeira coisa é o eixo horizontal aqui. Então, entender o que está acontecendo aqui ao longo do eixo horizontal. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo que tem um gráfico, né? Tem a curva aqui do gráfico, e eu estou vendo que eu tenho uma variação desse gráfico aqui em X. Então, ele vai daqui até aqui, ó, nesse eixo horizontal. Eu posso fazer a mesma coisa no eixo vertical. Então, eu consigo ver que o gráfico no eixo vertical, ele varia daqui desse ponto até esse ponto. Dá para ver o mouse, né? Sim. Daí eu estou apontando, nem dá para ver, né? Ai, meu Deus, sumiu. Então, tem a variação aqui. Quando eu falo de declividade, eu estou falando da inclinação. Então, vocês conseguem ver que tem uma certa inclinação aqui nesse gráfico. Ele tá, né? Eu fiz uma curvinha aqui diferente, não fiz direto uma reta, senão ia ficar muito fácil. Mas dá para ver que ele tem uma inclinação. O que a gente costuma falar dessa inclinação é que ela é uma relação entre a variação aqui do eixo horizontal
e do eixo vertical. Então, vocês vão estudar, mas eu não sei se vocês já viram essa parte em matemática, a parte de função. Já? Não. Ainda não? Tá, vocês vão estudar, então, em matemática um pouco mais aprofundado isso, e aí vocês vão ver que a gente consegue saber aí pelo número que vai estar perto aí do x, por exemplo, como que é essa declividade, vão saber analisar ela um pouco melhor. Por enquanto, aqui a gente precisa saber de algumas coisas, eu vou falando para vocês. Então, o que a gente precisa saber dessa declividade aí? Quando a gente tem uma declividade que a gente vê que a inclinação está aumentando, né? O gráfico está crescendo. Conforme eu vou andando aqui crescendo para o lado, né? Crescendo no eixo horizontal, a gente fala que é uma declividade positiva, uma inclinação positiva. Então, eu estou aumentando aqui o eixo horizontal, né? Tô nesse sentido, e aqui também eu estou aumentando aqui, né? Subindo. Então, positiva. Quando eu estou aumentando o eixo horizontal, mas aqui está caindo, está descendo, eu falo que a declividade é negativa. Se eu tenho uma curva que ela é exatamente paralela aqui ao eixo horizontal, ou ela está aqui embaixo mesmo, ou ela está aqui para baixo, para cima, mas ela é sempre retinha, assim, né? Sempre paralela aí ao eixo horizontal, eu falo que a declividade é zero, né? Não tem nenhuma inclinação. Então, é zero. E aí vocês vão ver que isso aqui tem muito a ver com, por exemplo, vamos pensar nas fórmulas que a gente tem lá. Então, vamos lembrar, deixa eu ver, da do sorvete, que é S é igual a S0 mais VT. Quando a gente fala que é mais VT, a gente está falando que é positivo o sentido aqui da declividade, a inclinação. Então, toda vez que a gente tiver um mais aí, a velocidade está positiva, está aumentando aqui, é isso. Então, eu vou aumentando a velocidade conforme o tempo vai passando, é positiva. Se fosse um menos VT naquela fórmula, significa que a velocidade ela está diminuindo conforme eu vou passando o tempo. Então, é mais ou menos isso que quer dizer. A mesma coisa quando a gente tem, ao invés de reta, curva. Então, aqui a gente tem curva. Quando eu tenho a concavidade voltada para cima desse jeito, então, né, o buraquinho tá, né, assim, dá para ver, né? Assim, ó. Então, tem uma concavidade aqui. Ai, meu Deus, perdi o mouse. Para cima, assim, eu falo que a declividade está aumentando, porque, né, eu tenho aqui um período que está descendo, 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 depois sobe, sobe, sobe. E aí, quando eu tenho a concavidade virada para baixo, é porque eu tenho a declividade diminuindo. Então, ele subiu um pouco, depois ele desce, desce, desce. Então, isso a gente vai usar, por exemplo, na fórmula do sorvetão, que aí a gente tem uma parábola. Então, quando a gente tem esse tipo de gráfico da linha de cima, aqui, da parte de cima, que são retas, é porque a gente tem esse eixo horizontal aqui, números lineares. Então, são números que eles não estão, eles estão na potência 1, vamos falar assim, né? Elevados a 1, então são eles mesmos. Aqui, quando a gente tem essas curvas como as de baixo, que eu tenho parábola, eu tenho essas curvas, né, tem essas boquinhas assim para cima, para baixo, os chapéuzinhos assim, significa que eu tenho um T ali que pode estar elevado ao quadrado, por exemplo. Então, lembra que no sorvete a gente tem o T, né, sozinho. Na outra fórmula do sorvetão, quando a gente tem um movimento uniformemente variado, a gente tem um T elevado ao quadrado. Então, nesse tipo de situação, a gente vai ter gráfico desse jeito aqui. Vai estar com uma parábola, vai ter uma curva desse jeito, não vai ser uma reta. Deu para entender? Ficou muito confuso. Deu. Deu? A gente vai ver de novo mais para frente, daí acho que vai ficar um pouco mais claro. Aqui é mais para explicar quando a declividade é positiva, negativa e zero. Então, às vezes ela é positiva, negativa ou não tem a inclinação. Voltando aqui, então a gente falou do eixo horizontal, do vertical e da declividade aí ou inclinação. O último aqui
é a área. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Não, eu falo depois, tá. A área aqui é como se eu estivesse multiplicando as duas variações. Então, tem bastante gente aqui na aula hoje que vai fazer cursos de exatas ou que olhou as grades e vai ter cálculo 1, pelo menos? Cálculo 1. Deus me livre, não. Não? Eu quero fazer relacionado a exatas, mas eu não sei se cai na grade. Não, se é exatas tem cálculo, pelo menos o 1 tem. E é porque eu perguntei porque tem alguns cursos que não são de exatas, mas tem cálculo 1. Você precisa saber algumas coisas de limite. Então, por isso que eu perguntei. Alguém me perguntou uma coisa? Medicina, não sei se tem matemática, mas eu acho que tem cálculo 1, sim, viu? Psicologia. Psicologia acho que não tem. Tem estatística, mas acho que cálculo não. Bom, depende da faculdade também, mas acho que não. Eu acho que biomedicina, acho que tem alguns cursos assim que tem. Enfim, tudo isso para falar que isso aqui vocês vão ver um pouco mais aprofundado em cálculo 1. Quando a gente tem esse tipo de variação aqui, a gente está falando de derivada. Então, quem for fazer vai estudar um pouco mais e entender aqui o que significa e tudo mais, eu não vou entrar no detalhe aqui. E a área, a mesma coisa, isso aqui vocês vão estudar, vai ser integral. Então, o que significa? A área é como se eu pegasse tudo que tem aqui embaixo do gráfico, então o gráfico é o preto. A área aqui eu fiz esses riscos horrorosos vermelhos. Ai, gente, muito difícil pintar no PowerPoint. Muito complicado. Eu queria fazer uma curvinha diferente, mas daí ficou uma complicação. Mas, enfim, eu pego tudo que eu tenho embaixo aqui desse gráfico, até chegar aqui no eixo horizontal, e eu falo que isso aqui, tudo, né, que eu considero aqui é a área. Nesse caso, por que a gente fala que é como se a gente estivesse multiplicando? Quem estudar, então, cálculo 1 vai entender que quando a gente faz a integral de um gráfico assim, é como se a gente estivesse dividindo ele em vários retângulos. Então, é como se eu pegasse aqui um retângulo aqui, um do lado, outro do lado, e vou pegando vários retângulos aqui. Como que a gente faz a área do retângulo? A gente calcula um lado vezes o outro, né? E aí, a integral é isso, é como se eu pegasse infinitos retângulos aqui, muito pequenininhos, eu calculo cada um, a área de cada um, e depois somo tudo e falo que a área disso aqui é a mesma coisa que eu somar a área de todos esses retângulos pequenininhos aqui. Então, é por isso que eu falo que é a variação aqui vezes a outra variação aqui. Como se eu estivesse falando que esse gráfico aqui fosse muito parecido com um retângulo. Aqui a gente sabe que, né, tem aqui essa bordinha aqui, não é. Mas quando a gente pega retângulos muito pequenininhos, a gente vai ver que fica muito parecido, que daí eu pego bem pequenininho aqui, ele fica bem pertinho de um retângulo aqui em cima. Então, é isso, por isso que eu perguntei aí, quem for fazer, né, algum curso que tenha cálculo 1, depois vai lembrar de mim e vai falar, eu lembro da Thalita falando de integral. É isso. Mas não é tão fácil assim, é um pouco mais difícil, mas é isso. Enfim, então tudo isso para falar a área aí. E a gente vai ver que dependendo do que eu tenho aqui no eixo horizontal e no eixo vertical, essa área pode significar alguma coisa. E a declividade também. Então, tudo isso para falar, esse monte de coisa para falar isso. Isso aqui que eu falei é geral. Então, vocês vão ver em outras disciplinas de uma maneira bem geral. Agora eu vou falar um pouco do que significa tudo isso nos movimentos que a gente viu até agora. Esqueci de falar. Quando o gráfico está acima aqui do eixo horizontal, a gente fala que a área é positiva. Quando ele está abaixo do eixo horizontal, a gente fala que a área é negativa. Então, acima é positiva, abaixo negativa. Se o gráfico é uma linha aqui no mesmo eixo, a gente fala que a área é zero. Então, acima é positiva, abaixo negativa. E se não, né, se ela está aqui na mesma
na mesma linha aqui do eixo, em cima, né, do eixo, a gente fala que é 0. Então, para os nossos movimentos aqui, a gente vai estudar 3 tipos de gráficos. O da posição pelo tempo, então, né, todo mundo tem algumas pessoas que estão perdidas aí, o que significa cada letra, eu vou tentar ir falando e reforçando, para a gente não se perder, só que não fica preso à letra, porque a gente vai ver que alguns exercícios que eu peguei para a gente fazer hoje, ele chama a posição de X. Então, a gente fica decorando tudo com S, 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 e lá ele fala que é X. Então, a gente fica depois perdido. Decora o que significa, mas lembra sempre do significado e não da letra. Então, aqui a gente vai ver um gráfico de posição pelo tempo. Então, o quanto que a distância que eu estou percorrendo aqui e em quanto tempo. Nesse tipo de gráfico, quando eu tenho uma declividade aqui, a inclinação tem a ver com a velocidade. Então, se eu tenho uma declividade positiva, significa que a velocidade é positiva. Se ela é negativa, a velocidade é negativa. E a área aqui, nesse caso, não significa nada, ela não tem nenhum significado físico. A gente pode usar ela para outras coisas, mas não tem nenhum significado físico. Aqui no de baixo, a gente tem gráficos do tipo velocidade pelo tempo. Então, eu tenho aqui a velocidade no eixo vertical e no horizontal o tempo. Então, qual é a variação da velocidade ao longo do tempo? Nesse caso, a gente tem aqui a declividade representando a aceleração e a área representa a distância percorrida. Então, como é que a gente pode lembrar disso? É só lembrar, né? Qual que eu vou saber qual que é a aceleração, qual que é a velocidade? É só lembrar. Se a declividade eu pegar o ΔS dividido pelo ΔT, a gente lembra da fórmula, ΔS dividido por ΔT é a velocidade. Então, eu sei aqui que a declividade é a velocidade. ΔV dividido por ΔT é a aceleração. Então, eu sei que no gráfico de V por T, quando eu tenho aí a declividade, ela está me falando da aceleração. E aí, nesse caso, quando eu pego a área, calculo lá a área que está entre o gráfico e o eixo aqui horizontal, eu consigo descobrir qual é a distância percorrida. Eu consigo ver ali qual foi a distância que a minha partícula, o meu corpo, percorreu. No último tipo de gráfico aqui, eu tenho a aceleração no tempo. Então, quanto que eu estou acelerando aqui ao longo do tempo? Então, a aceleração vai aqui e o tempo aqui. Nesse caso, a declividade não vai ter nenhum significado físico para a gente, e a área vai significar a velocidade. Certo? Uhum. Então, vamos continuar. Então, agora a gente vai ver os 3 gráficos aí, né? Os 3 tipos aqui, nos tipos de movimentos que a gente viu até agora. Então, vou passar agora aí para vocês. Vou tomar uma água, toma aí também. Bom, primeiro movimento é quando não tem movimento, então. Quando a gente está em repouso. O que acontece quando a gente está em repouso? Bom, a gente está aqui, a posição e o tempo. O que acontece com a nossa posição, com o lugar que a gente está, conforme vai passando o tempo, se a gente está em repouso? Fica parado. Exatamente, parado. Então, está passando o tempo aqui e eu continuo na mesma posição. Essa marca aqui, ela poderia estar aqui para cima, aqui para baixo. Se é uma reta, significa que está parado, certo? Está parado. Não tem variação de posição, está passando o tempo. Então, eu liguei o cronômetro e fiquei. Aí eu fui contando, né, o tempo, mas não mudou a minha posição, eu estou no mesmo lugar. Então, sempre que tiver aí esse tipo de gráfico e tiver uma reta, lembrando que essa reta aqui paralela ao eixo, e se ela, independente de onde ela esteja, ela pode estar aqui para cima, né, tipo uma reta aqui, ou uma reta aqui para baixo, daqui até aqui. Repouso.
que acontece com a velocidade quando eu estou em repouso? O que acontece com o quê? A velocidade quando eu estou em repouso. Ela é zero? Isso, ela é zero. Ela permanece sempre em zero, né? Se eu estou em repouso, não tem velocidade. Certo? Então, ela vai ficar sempre aqui em cima do eixo, porque é zero. Tudo bem, gente? Muito ruim isso de não saber a cara de vocês nesse momento. Tudo bem. Tá tudo bem. Eu sei que gráfico é uma dificuldade de entender, porque você tem que pegar o desenho e entender coisa que não está escrito, tá? Um desenho. E eu sei que tem muita gente que tem dificuldade. Eu queria muito ver a cara de vocês nesse momento para falar. E aí, vocês me falam como é que tá? Tá todo mundo entendendo, né? Tipo, não sei. Não sei como é que vocês estão. Vocês entendem que aqui é a origem, né? Que aqui é zero. Vai que não sei. Sim. Ai, gente, muito difícil isso. Não sei como é que vocês estão. Sim? Tá. Vou confiar, hein? Então tá. Então, no repouso, então, velocidade eu não tenho, é zero. Se eu não tenho velocidade e a aceleração depende da velocidade, a minha aceleração é quanto, então? Zero. Zero também. Então, se eu não tenho velocidade, eu não tenho aceleração. Porque a aceleração depende de ter aí a velocidade. Então, repouso. Tudo bem no repouso aqui? Esses são os gráficos aí quando a gente fala de repouso. Certo? Sim. Tá. Tô confiando, hein? A gente tá passando uns funk muito louco aqui. O povo tá tudo na rua, aparentemente, ouvindo funk no carro. Nada a declarar. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir. É muito alto. Meu Deus. Então, vamos continuar. Movimento uniforme, então, agora. Então, coloquei o que pode acontecer no movimento uniforme. O que acontece no movimento uniforme? A gente tem aqui a posição variando ao longo do tempo. Essa posição pode variar desse jeito aqui. Ela está aumentando aqui. Conforme eu aumento o tempo, a minha posição vai aumentando. Lembrando sempre que quem fala onde é o zero, onde é o sentido positivo, onde é o negativo, é a gente. Então, por exemplo, eu estou falando que, sei lá, vamos pensar assim, minha casa é aqui no zero. Mas eu saí da casa da minha amiga e fui para o supermercado. Não sei fazer o quê, né? Que devia estar as duas em casa, de quarentena, mas tá erradas. Então, vamos pensar aqui. É como se eu tivesse saindo da casa da minha amiga, que é aqui, sei lá, menos 2, passo pela minha casa, que eu chamo de zero, nesse tempo aqui, né? Então, sei lá, demorei 2 minutos aqui, falar que o T tá em minuto. Em 2 minutos eu passei pela minha casa, que é o S0, e aí aqui mais, sei lá, 3 minutos, então aqui eu tô como se fosse mais, né, os 5 aqui, mais 3 minutos, eu cheguei aqui no supermercado que tá, sei lá, no 3 aqui, 4, não sei. Deu para entender? Eu buguei um pouco. Não? Então vamos de novo. Então aqui é a posição, aqui é o tempo. Aqui é o zero da posição. Tudo bem? Aqui é positivo, para baixo aqui do T é negativo. Sim. Sim? Quem fala onde é o zero sou eu, na posição. Eu falo onde é o zero, onde é positivo e onde é negativo. Então, vamos pensar assim, eu moro numa rua, aí tem minha casa. Para um lado, que eu chamo de positivo, fica o mercado, aquela, não sei qual que é o lado, enfim. Para um lado fica o mercado, eu chamei esse lado de positivo. Então, vamos pensar, sei lá, 2 quarteirões para frente da minha casa, para um lado, fica o mercado. Um quarteirão para trás, né, para o outro sentido, fica a casa da minha amiga. Então, menos um quarteirão é a casa da minha amiga. Minha casa é no zero, 2 quarteirões, mercado. É isso que eu estou falando aqui. Então,
Eu saí da casa da minha amiga, que ficava no -1, aí demorei, sei lá, 2 minutos, passei pela minha casa, que é no 0, continuei aqui mais 3 minutos, cheguei no mercado, que aqui, sei lá, é o 2, né, que eu tinha falado, mais 2 quarteirões. Tudo bem? Aham, entendi. E os 3 gráficos são no mesmo contexto. Isso, mais ou menos. Aqui a gente está falando de posição, no primeiro, no verde. Aí depois a gente vai falar da velocidade e da aceleração. Então, pensando aqui nos 2 aqui, verdes, é isso que eu estou falando, de posição. Então, muita gente se confunde, pensa que quando ele passa aqui pelo T, né, pelo eixo aqui do T, a velocidade é 0, não é a velocidade que é 0, é a posição. Então, em algum momento eu passei por onde eu falei que era um 0. Não é a velocidade que é 0, é a posição. Então, eu falei que a minha casa era o 0, que a casa da minha amiga era o -1 e que o mercado era o -2. É certo? a hora que você para descansar de tanto andar. Né? Então, mas Professora, vamos pensar que não parei para descansar, não teve mudança de velocidade. A gente só passou pela minha casa, que eu tinha falado que era o 0. Passamos direto e continuamos. Até porque faz sentido, porque se fosse esse o caso, fosse 0, a linha continuaria na horizontal, né? Continuaria na horizontal por um tempo e depois voltaria. Isso, porque a gente ia ficar na mesma posição. Aham. Isso mesmo. professora, Alguém isso, pode falar. nesse gráfico vermelho do meio, no de cima, seria como se a velocidade estivesse constante, só que ela está positiva? Isso, eu vou falar disso agora. Ah, tá. Isso mesmo. Eu estava no verde. O verde todo mundo entendeu. Sim. Tá. Se eu tivesse, por exemplo, um gráfico aqui no S que fosse tipo deixa eu pensar, um chapéu, assim, sabe, um Vzinho. Deu para entender? Uhum. O que significa? Tá parado? O V, vamos pensar, ó. É como se eu estivesse aqui, aí depois eu fizesse uma perninha para cá e voltasse aqui para o mesmo lugar. Pense. Vamos lá. Faz essa analogia aí da minha casa, casa da amiga e a do mercado, fica mais fácil. Que você estava na casa da sua Você amiga, desceu? foi no mercado, foi na sua casa e voltou para a casa da sua amiga. Isso. Então, é como se eu tivesse. Então, vamos lá. Eu saí aqui da casa da minha amiga, aí passei bem escondida para minha mãe não ver que a gente estava andando no mercado, passei rapidinho, a hora que rapidinho não, que a velocidade aqui está constante, mas passei, né, disfarçadamente na frente da minha casa, continuei, fui para o mercado, aí compramos lá alguma coisa, voltamos, e aí passamos de novo aqui na frente da minha casa e voltamos para casa da minha amiga. O que aconteceu a hora que chegou aqui em cima? Vocês pararam? Isso, a gente parou. Deram um tempo. A velocidade nesse caso é quanto? 0. Isso. Aí, ó, vocês são maravilhosos. É isso que eu queria que vocês entendessem, porque tem vários exercícios disso. Para vocês não confundirem, que quando a gente tem uma inversão aí de sentido, significa que a gente parou. Não quando passa aqui pelo eixo, pelo T. Certo? Acho que de mais importante dessa parte é isso. Se vocês entenderam, essa acho que é a parte que mais confunde e mais cai. Professora, Oi? então, nesse caso do gráfico que é 0, né? A velocidade é 0, já que ela meio que permanece constante, vamos assim dizer. Na do lado, que é o azulzinho, é 0 também, porque ele está em cima da linha, então seria 0. Isso. Tipo, só que o anterior não era para ser algum número, porque já que ele não está em cima da linha, ele não vale 0? Qual? O V? É. Então vamos para o V. Vou falar do V. Vamos lembrar quando a gente falou do movimento uniforme. O que tinha no movimento uniforme? Vocês lembram?
Velocidade, tempo, espaço. Isso, a velocidade, ela era constante. Então, a gente tinha uma velocidade sempre igual. Se a velocidade, então, ó, constante, né? Ela não muda aqui, passa o tempo que for, sempre igual. Então, por exemplo, sei lá, vamos pensar a velocidade de, sei lá, uma roda gigante, é sempre igual até o momento que ela para a gente, né, entrar e sair da roda gigante, mas ela sempre está num movimento ali igual. Deixa eu pensar outra coisa que tem um movimento, o trem, né, tá sempre na mesma velocidade, é tudo constante. Se a gente está num movimento que a velocidade não varia, ela é sempre igual, tem aceleração? Não. Não, Não. sempre igual. Então, pensa no gráfico, na fórmula. A fórmula da aceleração é velocidade dividido por tempo. Se o v em cima é zero, então a aceleração, velocidade é zero. A velocidade é sempre a mesma, então eu vou ter sempre a mesma aceleração ali, então vai estar sempre zero. Deixa eu ver, aqui não vai dar certo de eu explicar assim, porque vocês não vão entender que o negócio tá. Enfim, vamos lembrar que quando eu estou sempre com a mesma velocidade, não tem aceleração, não acelera. Mais fácil. Porque naquele, é que não vai dar certo falar naquele lá, vai dar zero, tá certo. Ó. Quando a gente fala da aceleração, vou voltar. A aceleração é igual a velocidade no tempo. Quando a gente fala velocidade, a gente está, na verdade, resumindo aí, é a variação da velocidade. Mas a velocidade está variando? Não, porque ela é constante, é sempre a mesma. Então, é como se eu tivesse aceleração é igual a zero dividido por t. Então, a aceleração é zero. Deu para entender? Entendi, obrigada. Sim. Tá. Sim. Aquela confusão, né? Então, é isso. Aí, qual é a diferença aqui? Só os sentidos. Então, aqui era positivo, aqui negativo. Aqui também, positivo, negativo. E aqui os dois zero. Só coloquei os dois para vocês saberem que, né, tem tanto positivo como negativo. Mas é a mesma coisa aqui, o de cima e de baixo significa a mesma coisa, só lembrando aí que um é positivo, outro negativo. Tudo bem? Ficou muito confuso? Não, deu para entender. Deu? Vai anotando aí, que tem um monte de coisa que eu tô falando que eu não escrevi aqui, porque ia ficar muito poluído o slide. Falei, melhor eu ir falando do que ficar colocando um monte de coisa aqui, que vai ficar mais confuso ainda, porque agora vocês estão entendendo, que, né, eu tô falando, vocês estão entendendo, mas depois vocês vão olhar sozinhos e vão falar assim, meu Deus, onde saiu isso? O que ela falou? Por que ela falou isso? Então, tá anotando aí. Uma perguntinha. Os 3 gráficos aí tá se referindo ao mesmo movimento, né? Isso, movimento uniforme. Quando a gente tem aí a velocidade sempre constante. Ah, tá, entendi. Obrigada. Certo? Então, vamos para o próximo. Quem copiou aí, quer copiar, não sei, precisa de mais tempo. Tudo bem? Fala comigo! Ninguém disse nada no chat, então acho que pode mudar. Pode mudar? Creio eu que sim. Bom, qualquer coisa eu mandei já no WhatsApp e também já coloquei no Drive, tá? Aí, se vocês quiserem olhar lá, pode olhar. Bom, agora a gente entra aí no movimento uniformemente variado, o MOVE, que foi o último que a gente entrou, que a gente falou aí, o último movimento. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Lembra que eu falei que agora a gente tinha uma parábola? É aqui, ó. Então, nesse tipo de movimento, a gente sabe que, vamos pensar, a gente tem uma aceleração nesse movimento. Ele é variado porque a velocidade dele varia. Então, o tempo que às vezes eu demoro para ir até a casa, sei lá, o tempo que eu demoro para ir lá da casa da minha amiga até o mercado pode ser diferente do tempo que a gente voltou, por exemplo, sei lá, alguma coisa assim, nesse sentido. Porque agora a gente pode ter aceleração. Então, a gente foi,
sei lá, correndo, porque a gente queria usar o banheiro, daí a gente foi muito correndo, muito rápido. Aí na volta a gente comprou um lanchinho, a gente voltou muito devagar, porque a gente veio comendo. Entendeu? Tem diferença na velocidade aí, ela, né, variou ali ao longo do tempo. Então, por isso que agora a gente tem esse gráfico que tem essa parábola, porque agora a gente está falando de um tipo de função diferente. A gente está agora com um gráfico de uma função de segundo grau. Então, lembra lá que quando a gente tem um movimento que tem a aceleração, lembra que a fórmula do sorvete tem um t ao quadrado? É isso, porque o t aqui, ele vai variando de forma quadrática, né, de forma exponencial, é diferente o movimento, né? A gente tem essa componente da aceleração. Então, eu posso ter um gráfico com concavidade para cima ou para baixo. Então, positivo aqui ou negativo. Quando é para cima, assim, desse jeito, positivo, para baixo, assim, negativo. Tudo bem? Uhum. Aqui nesse ponto, quanto vale a velocidade? 0. Fala de novo. Aqui, quanto que vale? Seria 0. 0, por quê? Ele tá parado, Parado. teoricamente. Isso, ó. Passou um tempo aqui, ele tem que, para ele mudar de, por exemplo, de posição, tem que parar, não consigo. Eu tenho que nem para eu virar, né? Eu tô indo no mercado, daí eu esqueci a carteira. Eu preciso parar e voltar, né? Não consigo voltar sem parar. Deu para entender? Sim. Uhum. Então, eu preciso parar aqui de andar para mudar de sentido. Então, aqui é 0. Aqui também. Então, sempre que a gente tem mudança aqui, inversão de sentido aqui, é 0. Certo? Certo. E aí, vale tudo aquilo que a gente tinha falado aí também para o movimento uniforme. Então, né? Tudo aquilo que a gente falou, de lembrar que aqui também é só a posição que é 0, não tem nada a ver com velocidade. A velocidade a gente só consegue ver aqui, ó. É o único lugar que a gente sabe a velocidade, só olhando esse gráfico aqui, é aqui, onde inverte, que a gente sabe que é 0. O resto a gente não. Só olhando o gráfico verde aqui, a gente não sabe nada sobre a velocidade. Mesmo que tenha números aqui, a gente precisa calcular, a gente consegue calculando. Mas só olhando, se tiver assim e não tiver nenhum número, o único lugar que a gente sabe a velocidade é aqui, que é 0. Certo? Certo. Certo. Então tá. Aqui, no gráfico de velocidade. Então, aqui a gente sabe que no movimento uniformemente variado, ela varia. Então, lembra que lá era constante, aqui ela varia. Então, ela pode ou aumentar ou diminuir aqui conforme vai passando o tempo. Então, a gente tem aqui a velocidade que vai aumentando conforme o tempo passa ou diminuindo conforme o tempo passa. Certo? Se a velocidade está aumentando conforme o tempo passa, a minha aceleração é Maior. isso, ou positiva. Está do lado de cima. Deu para entender? Sim. Oi? Então, se a velocidade está aumentando, então pensa o carro. Na hora que o carro começa a andar, e depois ele está acelerando aí. Então, a velocidade começa aqui, não, né? Não começa no negativo, ele começa aqui, mas vamos pensar que o carro começa parado e vai aumentando até, né? Sei lá, atingir uma certa velocidade. Então, a aceleração dele é positiva. Uma pergunta. Aí no gráfico vermelho, como é que fala? A velocidade tá variando conforme o tempo, né? Isso. Aí no gráfico verde, ela também tá variando. Isso, no verde daí a gente tem a posição. Aqui é sempre posição, não é a velocidade, mas ela tá variando, né? Se a gente tivesse Então isso, a posição que tá variando. Isso, a posição tá ou aumentando aqui, né, nesse sentido, ou aqui diminuindo, se a gente andar para cá, para baixo. Tá sempre ou aqui maior, aqui menor.
Tá aumentando ou diminuindo. Então, lembra que quer dizer posição, quer dizer o lugar que eu tô, né? Então, pensando lá aquele exemplo que eu dei, sei lá, ou então vamos pensar em outro, em marcos de uma rodovia. A gente sabe que a rodovia marca lá, né? Quilômetro 0, 1, 2, 3. Então, é a mesma coisa. Então, eu posso falar que o quilômetro 50 é o meu zero. É lá que eu vou considerar que é o zero. Então, aqui é o 50. O 40 tá para cá, o 60 tá para cá. Tudo bem? Tudo bem, sim, obrigada. Imagina. Então, tem a ver com posição inicial. Eu posso falar assim. Então, eu falo onde é o meu zero. Posição inicial, então, 50, o 60 está para cá, 40 está para cá. A velocidade é a mesma coisa. A velocidade inicial pode ser, por exemplo, 50 km por hora. Então, eu sei que o 60 km por hora está para cá e o 40 está para cá. Professora, Oi? eu tô confusa com uma coisa. Então, é sempre a posição que vai alterar? Tipo, exemplo, ali no S, que é a mesma coisa que distância. A distância nunca vai alterar, é sempre a posição que altera? Como assim? Aí que você Explica. tinha falado que é a posição que a gente tá, que no caso, sei lá, o carro que você deu o exemplo do carro, é sempre a posição dele que vai variar, que tipo muda. Então, tipo, o S ali, o V ou o A, eles nunca vão alterar, é sempre a posição? Então, vamos pensar assim, ó, nessa dúvida de posição e distância. Então, vamos pensar que aquele exemplo que eu dei, que a gente foi na casa, a gente estava na casa da amiga, foi no mercado e voltou. Então, a posição que a gente teve foram, as duas posições que a gente teve foram a casa da amiga, mercado. Depois, né, mercado, casa da amiga. Então, foram essas as posições aqui, que vão ser os locais que a gente está marcando aqui, né, vai estar aqui. Qual que foi a distância percorrida? Como se eu pegasse tudo que você andou até chegar no mercado e fizesse vezes 2, porque você voltou. Isso é a distância percorrida, é o quanto vocês andaram. Mas posição, vamos pensar, a gente andou 3 quarteirões. Então, a minha variação na ida foi 3 quarteirões, na volta 3 quarteirões. Então, isso é a variação de posição. Aí eu estava no meio do caminho e minha mãe me ligou em algum, sei lá, a hora que eu tinha acabado de cruzar o primeiro quarteirão, minha mãe me ligou. Minha posição, então, é 1 quarteirão. Quanto que eu percorri? 1 quarteirão. Aí, sei lá, agora a gente considerando ida e volta, qual que é a distância percorrida ida e volta nesses 3 quarteirões? 6 quarteirões. Só que qual que é a minha posição na hora que eu volto para casa da minha amiga? É 0, sei lá. Se eu falar agora que aqui é o 0, ou voltando lá no exemplo que eu tinha dado, -1. Essa é a posição que eu estou, -1. Mas qual foi a distância percorrida? 6. Deu para entender? Ou ficou muito confuso? Não sei. Ah, entendi. Ficou mais claro. Obrigada. Claro. Então, essa é a diferença de posição. Posição é o lugar que eu estou. Onde eu estou? Parada ali, né? Naquele momento. Posição. Distância é a distância mesmo que eu andei. Eu fui, voltei, mas eu posso ter ido, sei lá, andei 10 quilômetros e voltei para o mesmo lugar, ou dei 3 passos para o lado e voltei para o mesmo lugar. Essa é a minha posição. Aí a distância que eu percorri, 3 passos, 10 quilômetros. Deu para entender? Sim, sim, obrigada. Imagina. Uhum. Então, velocidade varia e aceleração, se ela varia, a velocidade varia, né, positiva, a aceleração é positiva. Se a velocidade diminui ao longo do tempo, né, ela está diminuindo, ó, eu saí aqui do, sei lá, 1, e aqui no final eu estou no -3, ela diminuiu. Então, eu sei que a aceleração é negativa. Tudo bem? Muito confuso? Tudo bem. Vou confiar, hein? Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos ver esse aqui, ó. Vamos pensar nesse exemplo. Analisando, sempre cai isso aqui, viu? Cai bastante no vestibular para confundir. Então, vamos lá. Analisando o gráfico abaixo, indique quantas vezes o corpo parou. Então, tem um corpo aí se movimentando, quantas vezes ele parou?
3? 3? Eu tô em dúvida se é 5 vezes ou é 3. Porque, Não, acho que é 5. porque tipo, se Não sei contar, mais. se contar desde a hora da onde que ele saiu até onde ele foi parar, né? É que ele saiu Aí, do repouso, né? Então, sei lá. Essa é a posição inicial dele. Não sei se ele saiu do então, mas repouso. pra ele estar numa posição inicial, ele tinha que estar parado pra começar a andar. Às vezes não é que ele estava parado, pode ser que eu tenha soltado o cronômetro naquele instante, ele estava nessa posição. E aí eu comecei a contar aqui o tempo zero a partir dessa posição. Então, pode ser sim. isso, entendeu? A gente não sabe exatamente aqui se ele estava parado ou não. Mas ele Então já acho que é estava 3. andando. Isso, então vamos lá. São esses 3 aqui, aqui, aqui e aqui. Então, quando eu tenho inversão aí de sentido, certo? Certo. O Tá, então. último não conta porque também pode ser essa questão do cronômetro, né? Igual você disse no início. O cronômetro pode ter finalizado aqui, eu não sei o que aconteceu depois, se ele parou ou se foi só o cronômetro que parou. É tipo tiro de 100 metros que a gente vê as corridas, sabe? O pessoal correndo. Uhum. O cronômetro para a hora que ele chega ali, cruza a linha, mas o cara sempre continua correndo um pouco, ele, né, vai desacelerando depois. Então é mais ou menos isso. Eu parei o meu cronômetro aqui, mas eu não sei o que aconteceu depois. Não sei se ele continuou, se ele parou, sei lá, né? Não sei o que aconteceu. Então a gente considera só esses 3. Certo? Sim. Então vamos lá, vamos fazer uns exercícios aí. Então, ó, se vocês quiserem acompanhar, esse é o exemplo 1 da página 66 aí da nossa apostila 1 de física. Então, tem um gráfico aí que fala sobre o espaço de uma partícula em função do tempo. Então, ele está falando da posição, né, que essa partícula ocupa aí no espaço em função do tempo. Então, está aqui, ó, posição em metros e o tempo em segundos. Então, vamos analisar aqui o que está acontecendo. A partícula saiu aqui da posição menos 4. Aí ela andou. Quando ela chegou na posição 6 aqui, ela já tinha andado durante 5 segundos. Né? Então, ela saiu aqui do menos 4 e foi até o 6 em 5 segundos. Chegou aqui nos 5 segundos, até os 8 segundos, o que aconteceu? Ela parou? Parou. Ela parou, ela ficou na mesma posição ali. Depois, daqui dos 8 segundos até o 11, ela voltou aqui para a posição menos 3. E depois ela andou de novo aqui, né, do 11 até o 14, que a gente sabe, depois a gente não sabe o que aconteceu, a gente não acompanhou. É mais ou menos isso. Às vezes desligou o cronômetro aí, não sei o que aconteceu. Então, isso aqui é o que aconteceu aí com ela. O que aconteceu no 11? Ela parou. Isso, ela parou de novo. Então, vamos lá, vamos ver aí o que está perguntando. Primeiro, determine o espaço inicial. De onde ela saiu? Menos 4. Isso. Então, aqui, como é uma questão aberta, então a gente faz um textinho bonito, né? Então, toda vez que tiver uma, né, for segunda fase, for aberta, a gente fala. Então, para determinar o espaço inicial, temos que olhar a posição no instante t igual a 0, aí logo temos que o espaço inicial é menos 4 metros. Certo? Imagina, aí a pessoa escreve lá. É menos 4. 4. Não põe nem unidade, né? Lembra de colocar unidade? E, gente, menos 4 metros, hein? Vamos lá. Menos 4. Depois ele pergunta aí os instantes em que a partícula passa pela origem dos espaços. Vou botar aqui. Quais são os instantes que ela passa pela origem do espaço? 2, 4, 14? Não, 2, 10, 14. Não, 2, 10, 14, esse mesmo. Isso. 2, 10, 14. Me confundi toda. Calma, então vamos lá. É quando ela passa aqui pelo S igual a 0. E aqui, ó, 2, 10,
e 14. Então, a gente fala, o exercício está pedindo para identificarmos quanto vale T quando a partícula passa por S igual a 0. Logo, temos que são os instantes T igual a 2, T igual a 10 e T igual a 14 segundos. Segundos. Vou colocar a unidade, segundos. Esse já está direto com a resposta, porque tem aí na apostila, tá? Daí eu já coloquei aqui, é um exemplo. Depois ele fala para a gente determinar os intervalos em que o movimento é progressivo. Progressivo significa que ele está aumentando, né, a posição aqui conforme eu aumento o tempo. Aquela que dá a resposta. Então, quando que o S aumenta? Quando eu aumento o tempo aí. O do 0 e do 6? Isso, então, peraí, vamos lá. Daqui, né, do tempo 0 até o tempo 5, ele tá aumentando, tá vendo? Tá subindo. Uhum. Então, isso é progressivo. E o outro momento, ó, daí aqui ele fica parado e aqui ele desce. O outro momento é quando o T é maior que 11, ó. Aí tá subindo. Não sei até quando, mas até onde eu tô vendo, depois que o tempo passou de 11 segundos, também é. Então, a resposta é essa. Vamos ver. Foi para frente. Ó, o movimento é progressivo, daí você pode explicar também, né? Fala que você sabe o que é movimento progressivo. O movimento é progressivo quando S aumenta conforme T aumenta. Isso ocorre entre T igual a 0 e T igual a 5 segundos. E também para T maior que 11 segundos. Então, é naqueles dois intervalos que eu mostrei para vocês. Depois, ele fala qual que são os intervalos em que o movimento é retrógrado. Então, é o contrário aqui, é quando, conforme eu vou aumentando, né, o tempo, eu vou diminuindo a minha posição. Então, é isso aqui mesmo. Então, do T aqui igual a 8 até o T igual a 11 segundos. Tá? Aí depois vocês olham lá que eu coloquei as respostas, que eu quero fazer outros exercícios. Certo? Beleza. E aí, ele pede qual que é a equação horária do espaço para T menor que 5 segundos. Ele quer a equação para essa parte do gráfico aqui. Então, vamos lá. Para os instantes com tempo menor que 5 segundos, o gráfico é uma reta crescente, ou seja, uma equação de primeiro grau. Então, é uma reta, por isso que a gente está falando que é uma equação de primeiro grau. Se fosse uma parábola, a gente ia saber que é movimento uniformemente variado. Aqui está uma reta, então a gente sabe que é um movimento uniforme, certo? Primeiro grau. Então, o T é T elevado a 1, não é elevado a 2, por exemplo. Então, vamos lá. O que mais que a gente falou aqui? Então, movimento uniforme, certo? No movimento aqui uniforme, a equação horária do espaço é dada por... Então, a equação, quando a gente tem aí o movimento uniforme, é essa aqui, que é a do sorvete. E aí, a gente substitui. Qual que é a posição inicial? Que foi o que a gente achou na letra A. Cadê o gráfico, gente? Aqui. Posição inicial aqui, menos 4. Aí eu preciso achar aqui o meu V, né? Para poder colocar em função, como se eu tivesse, assim, que achar o S em função do tempo, né? Então, eu tenho que deixar só o S e o T de incógnita, e o resto eu tenho que colocar um número aqui. Então, posição inicial eu sei que é o menos 4, eu tenho que achar o V. Como que eu faço para achar o V aqui? Eu calculo a velocidade média. Então, para calcular a velocidade média, a gente lembra que é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, o que eu pego aí de variação do espaço? Do menos 4 até o 6, foi essa variação inteirinha aqui, ó, eu estou considerando daqui do 0 até o 5, né?
Então, ele andou de -4 até o 6 em 5 segundos. Então, qual que é a variação? É 6 menos -4, final, menos inicial. Eu faço 6 menos -4. E aqui 5 menos 0. Cadê? 6 menos -4, 5 menos 0. Deu para entender? Sim. Deu? Final menos inicial, porque é variação. Final menos o inicial. Então, ficou aqui 6 menos -4 dá 10, né? Que é como se eu pegasse aqui menos com menos dá mais. Então, 6 mais 4, 10. Dividido por 5. Então, deu 2. Então, a gente substitui o S0 que a gente tinha encontrado lá no gráfico e o V. Aí a equação, essa aqui, ó, para aquela parte do gráfico vai ser S é igual -4 mais 2t. Só para aquela parte. Se eu quiser encontrar para as outras partes, eu preciso fazer isso para cada uma. Então, por exemplo, se eu fosse fazer naquela parte aqui de cima, quanto que é a minha velocidade aqui no 5, por exemplo? De 5 até o 8, vou fazer. Qual que é a minha velocidade inicial no... Minha velocidade não. Qual que é a minha posição inicial aqui no 5? É 6. E qual que é a posição final? É 6. 6. Isso, então ia ficar aqui Também. 6 menos 6. Então, qual que ia ser a velocidade? 0. 0, isso. Aqui vai dar 6 menos 6, dá 0, gente. Tudo bem, né? Então, é aqui, ó, a posição dele é como se a gente colocasse aqui. Então, a posição inicial que a gente falou que era 6 mais 0t. 0 vezes qualquer coisa dá 0. 0. Então, o S aqui, para aquele pedaço ali, só para aquela retinha ali, né? Que eu falei, do 5 até o 8, né? Do 5 até o 8, o S sempre vai ser 6. Que aqui ia ficar o 6 mais 0. Deu para entender? Então, essa equação que a gente calculou é só do 0 até os 5 segundos. Depois, se a gente quiser calcular as outras, a gente tem que fazer cada parte. E daí ele pede para determinar o gráfico V por T, que é mais ou menos isso que eu falei para vocês. Então, a gente precisa calcular a velocidade em cada parte lá, fazendo a mesma coisa. Então, num dos exercícios a gente calculou que era 2 aqui, do 0 até o 5. Nesse anterior. Agora, eu falei para vocês aqui, do 5 até o 8 é 0. A gente faz a mesma coisa aqui, do 8 até o 11 e acima de 11. Usando sempre a mesma forma. Eu não coloquei tudo de novo aqui, mas só para não ficar muito tempo. Mas deu para entender, né, como calcula. É posição inicial menos a final. Isso, final menos inicial, desculpa. E o tempo final menos inicial. Aí a gente calcula aqui todas as velocidades. Esqueci de colocar o V aqui nos últimos. Então, 2, aqui 0, menos 3 e 1. Aí eu vou lá e faço o gráfico. Coloco de novo os tempos. Então, lá eu vi que de 0 até 5 é 2. Ficou aqui, 2. De 0 até o 5. Do 5 até o 8, eu vi que era menos 1. Não, menos 1 não, 0. Louca. Do 5 até o 8, 0. Tá em cima aqui da risca, 0. Do 8 até o 11, menos 3. E depois do 11, 1. Certo? Dúvidas? Não? Vai dar tempo de fazer um exercício, vamos lá. Então, aqui, exercício 1 da página 70 aí da apostila 1. Então, vamos lá. Uma pessoa parte de um ponto P, vai até um ponto Q e volta ao ponto P.
deslocando-se em linha reta, com movimento aproximadamente uniforme, né? A pessoa foi mais ou menos sempre na mesma velocidade ali. O gráfico da posição X, em função do tempo T, que melhor representa esse movimento, então, é um exemplo muito parecido aí com o que eu dei de, estávamos na casa da amiga, a gente foi no mercado e voltou para a casa da amiga. Então, qual que é aí o gráfico? Vamos ver se vocês conseguem saber. E aí, qual que é? O A. Volta na questão lá de novo. É o A. É o A, mas eu volto na questão, Ela é vamos a lá. resposta não, gente. Não, é que esses não tem conta, então é assim, a gente olha e já faz. Então, vamos lá. É que eu tava lendo o que a Jéssica pediu pra você, porque eu ia falar. Ela falou assim que nessas provas eles pedem para construir esse novo gráfico em uma segunda fase, ou é mais difícil? Não, segunda fase pode ser que tenha, sim. Aí vai falando, gente, se aparecer pergunta aí que eu não tô vendo. Pode ser que apareça, sim, geralmente aparece, que cai muito gráfico, e cai, você construir gráfico, sim. Então, pode ser que apareça aí, segunda fase, quem for fazer essa parte mais de matemática, de física, de qualquer área, acho que em qualquer área pode ser que tenha, porque Mas- sempre a interpretação de gráfico. Então, estuda como faz, mas esse é tranquilo. Esse que eu passei do exemplo foi estudado. É só Tipo, calcular. é totalmente de forma ilustrativa, não é? Opa, perdão. Como assim? É porque, pelo menos que o professor meu tinha dito, um dia que foi fazer uma atividade com ele que era de gráficos e tudo mais. Eu fiz a atividade, aí tava um pouquinho torto ali, umas coisinhas ou outra. Aí ele falou que se fosse uma prova mesmo, o negócio ia valer ponto. Tem que ser tudo certinho e tudo mais. Desde que você deixe bem claro os pontos, não tem problema estar um pouquinho fora de escala. Mas geralmente, segunda fase, eles pedem para levar régua. Então, pensando nisso, que você vai ter que colocar numa escala. Porque a escala faz parte também do conhecimento, você tem que saber, né? Proporção ali, né? Tipo, sei lá, como eu represento 10 quilômetros numa folha de 20 centímetros, né? Então, faz parte de, né? A gente ter esse tipo de noção. Então, cai gráfico e pode ser que isso aí vale um pouco de ponto, sim. Né? Tenta procurar uma proporção boa aí. Tá, quem me pediu para ler de novo? Entendi. Foi? Eu já li. Entendeu? Entendeu? Sim. Tá. Entendeu mesmo, né? Sim. Então, vamos lá. Então, é a A mesmo. Então, lembra lá, a gente saiu, sei lá, da casa da amiga, foi no mercado, parou e voltou para o mesmo lugar, né? Para a casa da amiga. Mesma posição aqui. Tudo bem? Uhum. Tá. Aí eu olho na hora, meu Deus. Esse aqui é o exercício 2 da página 70 aí da apostila 1. Então, é o 2. Esse é da UEL. O gráfico a seguir representa a posição X de um corpo em função do tempo. Vamos olhar esse gráfico. O que está acontecendo? É aquele treco, movimento, uniforme, variado, né? Mas vamos olhar assim, tipo, o que está acontecendo? Ó, vamos lá. Ele saiu aqui dessa posição. Aí, até ele chegar aqui, o que aconteceu? Parou? Ele está meio parado, né? Aí, daqui até aqui embaixo, ele andou um pouquinho nesse tempo, né? Tipo, andou um pouquinho. Daí, aqui de novo, parou de novo. Aí, andou mais um pouquinho. Aí, parou um pouco. Andou mais um pouco. Parou. Foi assim, né? Entendeu? Esse não vai chegar no destino. Ó, tá vendo o tempo? Anda pouco. É só ir, né? Então, vamos lá. Então, o movimento representado no gráfico pode ser o de um automóvel em congestionamento, avião se aproximando de um aeroporto, corpo em queda livre, Não. garoto escorregando em um tobogã.
corredor numa prova de 100 metros. Nossa, se ele fizer isso numa prova de 100 metros, Imagina, não, para. não chega lá nunca. Poxa, o Usain Bolt podia ter usado essa técnica, né? Imagina, Então, na primeira parada o Usain Bolt já tinha chegado, menos de 10 segundos, né? Tipo, muito rápido. eu vou falar nada. Imagina, gente. Ai, gente. E aí, qual que é? Ah, Ah, né? Tipo, anda um pouquinho, para, anda um pouquinho, para. É a mesma coisa. pensa no avião. Imagina o avião indo parando. Imagina, gente, o avião para no ar, tipo, vamos esperar um pouco, né? Para. Senhor da glória. Para, desce um pouquinho. Fica parado o avião. Imagina, gente, loucura. Ah, tudo bem? Uhum. Sim. Será que dá tempo mais um? Esse aqui é legal. Esse é da FEI. Vamos lá. No sistema a seguir, o recipiente está inicialmente vazio. Então, tem um pote lá vazio. Muito bonito, né? O exercício está escrito recipiente, eu falo que é um pote. Uma Tupperware. Então, tá vazio, né? Enfim. Então, começa vazio. Aí a gente vai lá e abre a torneira. Depois de um tempo, tá saindo água lá, a gente liga o cronômetro. Pensa nisso. Sabendo que a vazão da água é constante, qual dos gráficos a seguir representa a altura da água em função do tempo? Vou voltar aqui nesse para a gente prestar atenção. Vamos lá, vou ler de novo, hein? No sistema a seguir tem uma figurinha. O recipiente está inicialmente vazio. Então, tua mãe mandou você lavar a louça, tem uma Tupperware cheia de gordura, você foi lá, colocou... Não, é a panela, vou colocar a panela. Aquela panela que tá tudo grudado, fundo. Aí a sua mãe disse, vai lá lavar, daí você pega e faz o quê? Põe um monte de água, né, com detergente lá, para ver se o negócio amolece. Então, é mais ou menos isso. Aí a hora que você ligou ali, você esperou um pouco, ligou o cronômetro. E a torneira tá aberta. Sua mãe gritando, né? Tá gastando água! Então, sabendo disso aí, que a gente ligou a torneira e não ficou mexendo mais nela, qual dos gráficos representa a altura da água em função do tempo? Vamos lá. Pensem. É A? É a A também. É? Será? Eu acho. Sim. Não é A, não, hein? Não? Certeza? Eu tô zoiando essa B aqui, mas eu, não sei, eu sinto que não é ela. E aí? É a B? Ah, vai em B mesmo, Não é a B também, não. que é a que vai. Vixe Maria. Mas ele não tem que sair do ponto zero, que seria o geral, que seria tipo entre as retas. Mas ele falou aqui que ele ligou a torneira e ligou o cronômetro junto. Ah, tá, beleza. Que porcaria é essa? O que ele falou? E algum tempo depois. Quando Nossa, é ele verdade. ligou o cronômetro, o que aconteceu? Já estava lá um pouco de água. Sim. Então já tinha uma altura. Então por isso que ele não sai aqui do zero. Então qual que é? Então é a D. D? É D? É D. 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 A D. Que ó, ele já tinha um pouco. Então quando eu liguei o cronômetro, quando eu comecei a contar o tempo aqui no zero, já tinha água na minha Tupperware, na minha panela suja. Então já tinha água aqui. Por isso que já começou de uma altura ali, já, né? Já tinha uma altura ali, depois ele foi aumentando aí constantemente, né? Tem uma variação aí constante. Certo? Aí já deu o horário. Tem mais, acho que mais um exercício lá. Não, tem mais dois, ó.
eu coloquei lá já tá resolvido, coloquei lá para vocês, aí vocês olhem lá, se tiver dúvida, vocês me falem. Fui tentando explicar. Esse aqui é parecido com aquele que a gente fez, que ele pergunta onde que a velocidade é zero. E agora vocês já estão craques nisso, vão entender. E é isso, tem mais 2 lá. Vocês passam lá e qualquer coisa vocês me avisem, então, que já deu o horário. Nossa, passou rápido hoje. Então, um beijo para vocês. Deixa eu ver Beijo, aqui. obrigada. Obrigada a vocês. Eu nem vi, gente, as coisas. Obrigado. Deixa eu ver. Aqui acho que eu resolvi mais ou menos, né? Algumas dúvidas. É isso. Então, um beijo, fique em casa. Se for sair, sai de máscara. Não precisa ir todo mundo junto. E até a próxima aula, tá? Até. Beijo, gente. Tchau. Obrigada, viu? Tchau, até. Até.